Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Provérbios 23. Quando te assentares à mesa com um grande, considera com atenção quem está diante de ti. Põe uma faca na tua garganta, se tu sentes muito apetite, não cobices seus manjares, que são alimentos enganosos. Não te afadigues para te enriqueceres. Evita aplicar a isso teu espírito. Mal fixa os olhos nos bens, e nada mais há, porque a riqueza tem asas como a águia que voa para o céu. Não comas com homem invejoso. Não cobice seus manjares, porque ele se mostra tal qual se calculou em si mesmo. Ele te diz: come e bebe, mas seu coração não está contigo. Comido o bocado, tu o vomitarás, e desperdiçarás tuas amabilidades. Não fales aos ouvidos do insensato, porque ele desprezaria a sabedoria de tuas palavras. Não toques no marco antigo, não penetres na terra dos órfãos, porque seu vingador é poderoso e defenderá sua causa contra ti. Aplica teu coração à instrução de teus ouvidos, às palavras da ciência. Não poupes ao menino a correção. Se tu o castigares com a vara, ele não morrerá. Castigando-o com a vara, salvarás sua vida da morada dos mortos. Meu filho, se o teu espírito for sábio, meu coração se alegrará contigo. Meus rins estremecerão de alegria, quando teus lábios proferirem palavras retas. Que teu coração não inveje os pecadores, mas permaneça sempre no temor do Senhor, porque então haverá certamente um futuro, e tua esperança não será frustrada. Ouve, meu filho, sê sábio, dirige teu coração pelo caminho reto. Não te ajuntes com os bebedores de vinho, com aqueles que devoram carnes, pois o ébrio e o glutão se empobrece, e a sonolência veste-se com andrajos. Dá ouvido a teu pai, aquele que te gerou, e não despreze tua mãe quando envelhecer. Adquire a verdade e não a vendas. Adquire sabedoria, instruções e inteligência. O pai do justo exultará de alegria. Aquele que gerou um sábio se alegrará nele. Que teu pai se alegre por tua causa. Que viva na alegria aquela que te deu a luz. Meu filho, dá-me teu coração. Que teus olhos observem meus caminhos. Pois a meretriz é uma fossa profunda, e a entranha um poço estreito. Como um salteador, ele fica de emboscada. Entre os homens multiplica os infiéis. Para que usais? Para que as contendas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem motivo? Para quem o vermelho dos olhos? Para aqueles que permanecem junto ao vinho, para aqueles que vão saborear o vinho misturado. Não consideres o vinho como ele é vermelho, como brilha na taça, como corre suavemente, mas no fim morde como uma serpente e pica como um basilisco. Os teus olhos serão coisas estranhas.
Teu coração pronunciará coisas incoerentes. Serás como um homem adormecido no fundo do mar, ou deitado no cimo de um mastro. Feriram-me, dirás tu, e não sinto dor. Bateram-me e não sinto nada. Quando despertei, eu quero mais ainda. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que palavra forte, né? Dia de hoje. Então, vamos fazer então um estudo desses versículos. Bom, versículo do 1 ao 3. Esse provérbio mostra que devemos ser cuidadosos quando participamos de uma refeição com uma pessoa importante ou influente. Provavelmente a finalidade desse conselho é evitar que caiamos em alguma tentação, que transmitamos uma má impressão, ou ainda assegurar que tal ocasião tenha resultados positivos. A palavra de Deus é muito sábia. O cuidado, ele acompanha sempre as pessoas que realmente quer fazer as coisas certas. Quando a gente vai numa casa que a gente não sabe nem como lidar com aqueles pratos, com aquelas talheres, a gente observa primeiro. A gente presta atenção primeiro para não fazer coisa errada, né? E o próprio Provérbios vem dizer para nós uma coisa assim, muito importante. Deus, ele nos orienta de uma forma muito bonita. Veja, quando te assentares à mesa com um grande, considera com atenção quem está diante de ti. Preste atenção. Se você não sabe, vai aprendendo, é humildade. Do 4 ao 5, todos nós já ouvimos falar de pessoas que ganharam milhões, mas perderam tudo. Qualquer um poderia gastar sua herança ou seu salário com a velocidade de um raio ou perdê-los por um incidente. Não desperdice seu tempo perseguindo tesouros terrestres passageiros. Acumule tesouro no céu, porque estes nunca serão perdidos. Veja o ensinamento de Jesus em Lucas 12, do 33 ao 34. Às vezes eu olho para as pessoas hoje, elas se tornam escravas de um trabalho. As pessoas têm tanto dinheiro que fica com dó de gastar aquele dinheiro com alguém ou com alguma viagem para ele, fazer um investimento de fé numa peregrinação, ou talvez numa viagem dos sonhos. E a vida, ela é um sopro, passa tudo muito rápido. Às vezes a pessoa é tão mesquinha que ela não compra um livro de espiritualidade, ela não cuida da alma. Ela compra tanta coisa que vai permanecer nesta terra, mas ela não vai absorvendo o tesouro do céu dentro dela, adquirindo conhecimento de bons livros. Então, nós precisamos rever nossa vida, buscar os tesouros do céu, esses ninguém vai arrancar de nós. No 6 a 8, em uma linguagem figurada, o escritor nos advertiu a não invejarmos o estilo de vida daqueles que adquirem riquezas pela avareza, nem recebemos seus favores por meio de bajulação. A amizade deles é falsa, só usarão em benefício próprio. A gente tem que fugir de pessoas assim, que querem fazer a gente, viver uma vida de avareza, uma vida, muitas vezes falsa. E isso é um caminho perigoso e a gente pode cair numa grande cilada do inimigo. Do 10 a 11, o termo redentor era usado para designar a pessoa que comprava de volta um membro da família, vítima da escravidão, que aceitava a obrigação de casar com a viúva
de um parente próximo. Vamos poder ver isso em Ruth 4, do 3 ao 10. Deus também é chamado de Redentor em Êxodo 6, 6, Jó 19, 25. Para obter uma explicação sobre os antigos limites, podemos olhar, as palavras de Deus, que também vai nos ensinar lá no capítulo 22 e versículo 28, que realmente nós precisamos, então, fazer um caminho conforme a obediência de Deus, Muitas vezes nós vivemos uma vida que é o sonho do outro, O outro escolhe para mim as coisas, escolhe com quem eu vou casar, escolhe que vida eu devo ter, e às vezes eu me torno escravo daquela situação. No 12, o versículo 12, as pessoas que têm mais probabilidade de adquirir conhecimento são aquelas que estão dispostas a ouvir. Prestar atenção ao que os outros têm a dizer é um sinal de força, não de debilidade. Quem gosta de ouvir continua a aprender e a crescer ao longo de sua vida. Se nós recusarmos a ficar estagnados no crescimento, podemos sempre expandir os limites de nosso conhecimento. Então, se nós recusarmos a ficar estagnados no crescimento, podemos sempre expandir os limites do nosso conhecimento. Quer dizer, eu não posso achar que eu já sei tudo. Eu, irmã Zélia, já aprendi a rezar, já sei. Não, isso é orgulho, isso é arrogância. Eu preciso entender que a vida é uma escola constante e permanente. Eu aprendo com o ordinário da minha vida, os afazeres cotidianos, os extraordinários de Deus, as coisas divinas. Então, através do caminho de uma obediência em adquirir o conhecimento pela palavra de Deus, o próprio Provérbios, o tempo todo me dizendo, aprender com os meus pais, aprender com os mais velhos, aprender com quem já fez a via. É muito mais saboroso quando a gente tem alguém que com o seu testemunho pode nos orientar e nos dar a instrução certa do caminho a seguir. Do 13 ao 14, o tom severo da disciplina aqui é compensado pelo afeto expresso no versículo 15. Porém, muitos pais relutam em corrigir seus filhos. Alguns temem que seu relacionamento seja prejudicado, que seus filhos se ressintam ou venham a sufocar o desenvolvimento dos seus filhos. Mas a correção não matará as crianças, evitará que cometem tolice. Quantos pais que sofreram no passado porque os seus pais eram rigorosos na educação. E aí, conclusão, para não poder educar desta forma, houve também um relaxamento na educação. A gente vê filhos que não respeitam mais os pais, que não pedem mais bênção para os pais, filhos que ainda é criança, que tem coragem de bater no rosto da mãe, de exigir uma compra no mercado ou numa loja, e os pais perderam, então, a autoridade espiritual sobre esses filhos. Os filhos crescem e são capazes de bater, agredir o pai verbalmente, a mãe. Então, faz da mãe uma verdadeira empregada, que ela tem que arrumar os calçados jogados pela casa, a cama que fica desarrumada. Então, muitos pais precisam educar os seus filhos desde o nascimento. E a palavra de Deus, de Provérbios, fala muito da vara. A vara, ela educa, a vara, ela é, como diz, é um remédio para colocar os seus filhos no lugar certo. Então, nós precisamos pedir a Deus que volte de novo esta autoridade do pai e da mãe. 17 a 18, é fácil invejar aqueles que prosperam sem assumir qualquer responsabilidade com as leis de Deus. Por algum tempo parece ter sucesso, porém
não tem futuro algum. Deus promete esperança a um futuro maravilhoso para aqueles que o seguem, ainda que não o percebem nesta vida. Bem, o fruto da inveja é realmente a ruína, a morte. Eu ter ciúme, eu ter inveja de quem tem, é um retardamento de vida. É não dar passos concretos rumo à minha felicidade. Eu não preciso ter inveja de ninguém, porque eu tenho um Deus que me dá tudo. Basta eu abrir o meu coração, basta eu falar para o Senhor, pode entrar, pode fazer o que o Senhor quer. No 23, capítulo 23, do 29 ao 30, quer dizer, os versículos 29 ao 30, diz: o efeito confortante e o calmante, o efeito confortante e calmante do álcool é apenas temporário. O verdadeiro alívio vem de lidar com a causa da angústia e da tristeza, voltando-se para Deus para receber a paz. Não se perca no vício do álcool, da droga, encontra-se com Deus e Ele é o alívio, Ele é a cura, Ele é a sobriedade por excelência. Quantas pessoas que a gente vê que bebe um álcool, uma bebida, bebe, usa uma droga, porque vai adquirir coragem, vai adquirir calma para fazer determinadas coisas, é uma enganação de Satanás, é uma mentira do demônio. Você não foi feita para viver a escravidão dos vícios, mas a liberdade, a embriaguez do Espírito Santo, a liberdade do poder de Deus. Você tem autoridade para dizer para esse vício: sai daqui, eu te renuncio em nome de Jesus Cristo. E quantas vezes a tua empresa, a tua vida não anda por causa desse vício? Renuncie em nome de Jesus Cristo. Do 29 a 35, Israel era um país produtor de vinho. No Antigo Testamento, esse produto era considerado sinal de bênção. Provérbios 3, 10. Foi dito que o vinho estava presente até na mesa da sabedoria. Provérbios 9, do 2 ao 5. Mas os escritores do Antigo Testamento estavam alerta aos perigos desta bebida, que entorpece os sentidos, limita a pessoa a fazer um julgamento. Claro, Provérbios 31, do 1 ao 9. Diminui sua capacidade de autocontrole, Provérbios 4, 17. Destrói a sua eficiência, Provérbios 21, 17. Normalmente aqueles que bebem vinho de forma desregrada sente uma autopiedade exacerbada, ou querem fugir da sua realidade e acaba sofrendo ainda mais por causa das consequências da embriaguez. Mantenha-se longe das bebidas e vai ter uma sobriedade do Espírito Santo, para não sofrer danos, não dar maus exemplos e não causar escândalos. Palavra de Provérbios, aliás, a palavra de Efésios também fala, né? O vinho é bom, é ótimo, faz bem para a saúde, faz. Acontece que as pessoas não sabem tomar dentro do limite. E por isso se torna dependente. Faz da bebida, né, o seu amuleto. Cuidado. Isso pode levar muitos à ruína e é um vício que muitas vezes é difícil de controlar. Então nós precisamos adquirir pela força do Espírito Santo esse autocontrole. Eu preciso entender que a palavra de Deus, ela é a dose certa, né? Pois Deus vem nos ensinar hoje, através desse capítulo 23, que nós não podemos ter um coração invejoso, está lá no versículo 17, não podemos viver uma vida de mentira, não podemos negar de buscar esta verdade de Deus, que é a sabedoria do Espírito, o temor do Senhor. Deus já fala no versículo 19, ouve meu filho, sê sábio, dirige teu coração pelo caminho reto, não te ajuntes com os bebedores de vinho, com aqueles que devoram carnes, quer dizer que não tem autocontrole da sua vida. E
O versículo 26, maravilhoso, meu filho, dá-me teu coração, que teus olhos observam meus caminhos. Dá-me o teu coração, meu filho. Obedece à voz do teu pai, que tem sabedoria, que tem discernimento para conduzir a tua vida. Olhe os exemplos dele. Para de ficar falando tantos ais, né? Tantas queixas, né? Tantas coisas podemos fazer de forma incoerente. Por isso, nós precisamos sim dar atenção ao nosso Deus, que é o soberano da nossa vida. É com Ele que vamos crescer na prosperidade material e espiritual. É com Ele que vamos receber o remédio da cura para a nossa alma, para o nosso coração e para o nosso físico. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e atribulações, o anjo não vos valeu, valei-nos São José. São José, valei-nos. 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 Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe no poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.